Fala galera do canal, tudo certinho com vocês? Aqui é o professor Matheus e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Física. O assunto de hoje é força resultante centrípeta. Bem, sabemos que no repouso e no movimento retilíneo uniforme, a aceleração é igual a zero. Então a gente vai ter que relembrar isso aqui. Esse é o conceito da lei da inércia. Todo corpo que estiver em repouso ou em movimento retilíneo uniforme vai ter uma aceleração igual a zero, e isso é uma característica da inércia. Uma coisa que eu quero frisar bem aqui é que o movimento retilíneo, você tem que imaginar ele sem curvas, então, né? Bora frisar bem nesse termo retilíneo. Vai fazer sentido mais à frente, ó. Em contraste com o movimento retilíneo, a gente tem os movimentos circulares. Todo movimento circular que existe vai ter uma aceleração. E a aceleração ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser do tipo tangencial, é a aceleração que só muda o módulo da velocidade, somente o valor dessa nossa velocidade, do vetor velocidade, né? E a aceleração centrípeta será a aceleração responsável por mudar a direção da velocidade. Então, a aceleração centrípeta ela não vai estar modificando o módulo, o valor da velocidade, somente direção e sentido. Bem, depois de ter visto a parte da segunda lei de Newton e os sistemas acelerados, a gente percebeu que toda a aceleração é causada devido a uma força resultante. Sendo assim, como existem duas acelerações, também devem existir duas forças resultantes. Uma força resultante que ela é tangencial, então essa que a gente vem estudando, né? Como a aceleração que modifica o valor da velocidade, é essa tangencial. E toda a força, gente, vai ser dada por esse produto entre a massa vezes a aceleração. Então, a gente tem a massa vezes a aceleração tangencial para a nossa força resultante tangencial. E a gente tem massa vezes a aceleração centrípeta para a nossa força resultante centrípeta. Bem, agora a gente pode generalizar. Imaginem um movimento que ele seja circular e que nesse tipo de movimento existam as duas forças resultantes. A gente vai ter então uma mudança do valor da velocidade. Então o corpo pode estar se acelerando, ficando cada vez mais veloz ou cada vez mais lento, assim como ele vai estar fazendo uma curva. Tudo isso em uma curva. Seria próximo assim, né, dos movimentos reais. Uma curva real ela tem essas duas acelerações. Então a gente tem aqui um caso em que a gente vai ter uma força centrípeta. Esse nome de força centrípeta, né? Então significa que ela aponta para o centro da nossa curva. Imagina que você tem um carrinho fazendo a curva, a visão superior, a visão de cima. Para fora dessa curva existe essa nossa força tangencial, por isso que a gente chama ela de tangencial, né? Que é para fora da curva, que aqui é uma reta tangente à nossa curva. A gente tem um centro por onde esse carro fez a curva, né? E a gente tem aqui uma distância r até esse centro, onde ele está até o centro, é o nosso r. Juntando esses dois vetores das forças, a gente vai ter uma força resultante total, que ela é a hipotenusa, no caso, desses dois vetores, né? A soma fazendo 90 graus desses dois vetores, a gente utiliza o teorema de Pitágoras. Então, se eu quiser calcular o módulo dessa minha força resultante total, eu vou ter que a força resultante total ao quadrado vai ser a força tangencial ao quadrado mais a força centrípeta ao quadrado. Então, essa é uma equação útil para a gente identificar. Na maioria dos movimentos que a gente vai estar estudando, ou será somente tangencial ou somente centrípeta. A gente vai verificar isso um pouquinho mais à frente.
Então, pessoal, bora lembrar lá de movimento circular dessas relaçõezinhas aqui em vermelho. Essas relações são de extrema importância. Bora lembrar que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E essa velocidade é a velocidade linear, no caso a velocidade aqui do veículo, né, em metros por segundo ou quilômetros por hora. A velocidade linear ela é a velocidade angular vezes o raio. Essa é uma relação que a gente tem que lembrar. E a velocidade angular está relacionada com o movimento de rotação desse nosso carro em relação a esse centro. Então a gente pode escrever aqui a aceleração centrípeta como sendo, se eu substituir aqui onde tem v ao quadrado por ômega-r ao quadrado, a gente obtém ômega ao quadrado r. E essa observaçãozinha aqui é só para a gente relembrar lá, caso uma questão mais complicada apareça, de movimento que envolva movimento circular. A velocidade angular é 2πf, onde f é a frequência de rotação e a velocidade angular também é a variação do ângulo ao longo do tempo, a mudança do ângulo ao longo do tempo. Pessoal, aí aqui a gente vai ter agora uma equação para a nossa força centrípeta. A força tangencial a gente já sabe, é a massa vezes a aceleração, que a gente já vem estudando. Só que a força centrípeta, que vai aparecer agora, ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. A gente pode escrevê-la assim também, em função da velocidade angular, m ômega ao quadrado r. Só fazer a substituição. Então, esse capítulo ele está focado em vocês verem os exemplos de situações que vão estar utilizando essa nossa força centrípeta e resolver esses problemas. Assim como o capítulo anterior, o foco tem que ser a resolução de problemas. Então, bora ver aqui alguns exemplos. Imagina aqui que você tem um bloco preso a um fio em movimento circular uniforme. Olha que esse dado é importante. Então, ele está dizendo aqui que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a gente tem que a força tangencial, que seria a força que modifica o valor da velocidade, vai ser zero. Então, você só fica com uma força centrípeta como força resultante. Então, você tem aqui, ó, isso tudo está em uma mesa. Deixa eu explicar a vocês basicamente como é. Você fura uma mesa, bota um pezinho aqui e começa a rodar essa esfera presa a esse cabinho. Então, pessoal, o que é que a gente tem aqui? A esfera ela tem uma velocidade. Se ela está em cima da mesa, ela tem uma normal para fora da mesa. Tem um peso apontando lá para o solo, né, para o chão. E a gente tem um raio, que é a distância aonde está o furo até onde está a nossa esfera. E se tem um cabo que está preso a essa esfera, a gente tem uma tração, uma força no cabo, né? Então, pessoal, a força centrípeta ela sempre vai ser a força que ajuda a apontar para o centro, menos as forças que atrapalham esse centro. Então, as forças que estiverem apontando aqui para o centro de curvatura, a gente vai dizer que elas têm um módulo positivo, como é o caso da tração. Então, a tração seria positiva. Caso houvesse uma força contrária a esse movimento, a gente diria que essa força tem um módulo negativo aqui, né? Então, bora lá. Feito isso aqui, a gente vai ter que a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r e isso é igual a tração. Então, só sabendo a massa, velocidade do corpo e o raio de curvatura aqui, a gente descobre qual é a tração que está sendo exercida aqui, que precisa ser exercida. A gente pode escrever também isso como m ômega ao quadrado r. É uma forma de escrever, que é outra fórmula da força centrípeta, como a gente já tinha visto. Mas a que a gente mais vai utilizar nesse capítulo é essa daqui de cima. É bom vocês terem o conhecimento dessa aqui, porque mais à frente a gente vai poder utilizar. Um outro exemplo de movimento circular que a gente vai estudar também é o pêndulo simples. O pêndulo simples ele funciona basicamente com um peso aqui, né, preso por um cabo inextensível, fio, de raio R,
que eu vou chamar de R, porque aqui vai assemelhar o nosso, de tamanho R no caso, né? Vai assemelhar o nosso problema. Então esse peso ele vai estar oscilando aqui, ó. Lembrando que essas oscilações elas têm que ser bem pequenininhas, não pode ser muito grande, senão a gente não pode aplicar essa condição. Que eu estou considerando aqui que a velocidade dessa bolinha é sempre a mesma. Então, vamos ver aqui o que é que acontece. A gente sabe que se tem um fio, a gente vai ter uma tração apontando para o centro, onde é o nosso centro agora. Então, a gente tem que estar sempre determinando onde é o centro e descobrir quem é o nosso raio. A tração vai estar apontando para o centro e o peso, que é consequência de estar na Terra, né, vai estar apontando para fora do centro. Então, nossa força centrípeta ela vai ter uma tração positiva, porque ela está apontando para o centro, e um peso negativo, porque está apontando para fora do centro. Então, a gente descobriu aqui a força centrípeta. Esse é o grande objetivo, a gente descobrir a força centrípeta, e aí é só substituir a fórmula e a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. Então, a fórmula da força centrípeta é mv² sobre R, ou essa outra fórmula aqui. Então agora a gente pode avançar um pouquinho mais. Bora lá. Agora esse novo exemplo é uma estrada em lombada e com depressão. Então uma estrada em lombada é essa aqui como se fosse um quebra-mola, né? A gente tem aqui uma moça. Então o que é que você tem aqui? Você tem que verificar quais são as forças que estão atuando no nosso veículo. Nesse caso, peso e normal são as forças que interessam para a gente, né? A gente pode ter uma força F para a direita, uma força de atrito para trás, mas as que interessam aqui na força centrípeta são somente essas duas. Se a velocidade for constante, melhor ainda. Então você tem aqui a força centrípeta desse carro. Nesse carro, no caso, vai ser a força que ajuda para o centro, no caso o peso, menos a normal, que atrapalha, quando o carro está subindo uma superfície aqui, né? Agora, quando ele está descendo a superfície, observem que o nosso centro ele muda de posição. Então, antes o centro estava embaixo. Se você fechar aqui o círculo, você vê que esse centro está embaixo e aqui o círculo estaria em cima. Se o círculo aqui está em cima, então a força que ajuda para o centro é a normal e a força que atrapalha é o nosso peso. Então a gente descobriu essa força centrípeta, mais N menos P. Seria na depressão, né? Agora a gente tem um exemplo muito comum que aparece para a gente, que é o globo da morte. O globo da morte, e o caso que mais a gente vai estudar é na posição mais alta. Claro que você pode descobrir a força centrípeta em qualquer posição, mas na posição mais alta tem uma coisa interessante. Aqui a gente consegue ver que o corpo que está lá na posição mais alta ele vai ter uma velocidade, e aqui a gente tem o centro, né, do nosso globo da morte. Lá no topo, gente, se a moto estiver encostando com a roda no topo da jaula, então a gente vai ter uma normal apontando para baixo, porque a normal, lembrem, é a força que o solo, ou no caso o piso, faz sobre o corpo que está encostando nele. Então você tem uma normal para baixo, porque no caso aqui o piso da moto estaria em cima, né? E você tem um peso devido à tração da gravidade. Então nossa força centrípeta ela se torna mais N mais P. Só que aí tem uma coisa interessante. No globo da morte, a velocidade mínima que a gente precisa ter para chegar no ponto mais alto é a velocidade necessária para que a roda não encoste no teto. Então, nessa região aqui, ó, a roda pode não estar encostando no teto, então não haveria normal. Então, se a normal é zero, a gente vai descobrir a velocidade mínima. Então, a velocidade mínima
vai ter uma força centrípeta, no caso, somente igual ao peso positivo, porque está apontando para o centro. E a gente sabe que a força centrípeta é mv² sobre r, e o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Eu posso cortar essa massa nos dois lados da igualdade, e eu obtenho v² é igual a esse r que passa aqui multiplicando, né? R vezes g. Quando essa raiz quadrada, eu posso tirar a raiz dos dois lados, né, e deixar somente o resultado positivo, eu vou ter que minha velocidade é igual a raiz quadrada de r vezes g. Essa, pessoal, é a velocidade mínima que a moto deve ter para conseguir dar uma volta completa sem tocar no teto, né, no caso. A roda lá em cima não vai estar tocando. Então, o último exemplo que a gente vai ver agora é a estrada com curva em pista horizontal. Então, você tem um carro, ele está vindo na pista aqui que tem uma curva, né? E ele tem uma velocidade v e está querendo fazer essa curva. Quem é a força centrípeta? Se ele está fazendo a curva nesse sentido, ó, se você fechar o círculo, você vê que o centro está exatamente aqui. Então, se o centro está aqui, bora ver se tem alguma força, tem que ter uma força para ele estar fazendo a curva, apontando para o centro. Então, a gente tem normal e peso. O que faz o carro conseguir fazer a curva é justamente a força de atrito. Então, a força de atrito ela vai estar apontando para dentro da curva, sempre que o carro estiver fazendo isso, né? Então, a força de atrito ela aponta para o centro. Por isso que quando o pneu está careca, as curvas dos carros ficam mais abertas, fica mais difícil de você fazer uma curva fechada. Então, porque a força de atrito diminui, e aí fica mais fácil de você fugir e sair aqui, ó, pelo outro lado, porque a força de atrito é pequena. Então, a força centrípeta é exatamente igual à força de atrito.